Olá, amigo. É uma satisfação poder estar aqui com você mais uma vez. Hoje viemos aqui, eu e o Sérgio, para podermos contar para você sobre o nosso testemunho, né? Por que fomos excluídos da Igreja Adventista? Quais foram as razões pela qual, inclusive, nos sentimos, na verdade, nos sentimos expulsos, né? Porque nós amávamos, né, muito esta igreja, principalmente pelo tempo, muitos anos, no caso do Sérgio, décadas, né, dentro da Igreja Adventista. Existem muitas pessoas que ainda não conseguem entender exatamente as razões, e nós estamos aqui hoje para isso, para dar a razão, os detalhes, né, por que fomos excluídos, por que fomos expulsos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou passar a palavra para o Sérgio, né? Sérgio, conte-nos um pouquinho. Olá, amigos, muito bem. O nosso desejo é poder, quem sabe, ajudar você, né? Você que está, quem sabe, estudando, mas não tomou ainda aquela decisão, você que está com dificuldade de compreender, né? Você que está passando por problemas, né, Jair? Eu sei que tem muita gente que hoje está passando por problemas tanto quanto nós passamos. Sim. Né? Sendo pressionado. Né? Então, assim, amigo, o nosso objetivo com esse vídeo é poder ajudar. Então, assim, eu oro a Deus para que realmente você possa ser ajudado, né? Eu tenho certeza também, Jair, que este vídeo ele vai ter, assim, um alcance enorme, né? Muitas pessoas vão poder assistir e ver que, infelizmente, falando de Brasil, né, do nosso país, no Brasil inteiro tem muitas pessoas passando por dificuldades. Sim. Muitas pessoas passando por grandes problemas por causa da fé. Exatamente. Entende? Por causa da fé. Amigo, eu quero, na verdade, já eu quero começar lendo um texto da Bíblia. Tá bom? Se me permitem? Sim. 1 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 6. Aqui Paulo diz assim, olha: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Este verso, Jaison, ele chamou a minha atenção diante de, eu diria assim, de muitas coisas que se ouve e que não temos base bíblica para isto, principalmente nos púlpitos de igrejas. Entende? E eu me lembro, assim, primeiro eu quero dizer o seguinte, para você e para as pessoas que também vão assistir esse vídeo. Eu, de repente, eu fui um pouco diferente de outras pessoas, porque eu nunca fui trinitariano. Sim. Entende? Muito embora eu nasci em um lar adventista, né? Eu fiquei 45 anos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu nunca fui trinitariano. Eu já era trinitariano, defendido no púlpito. Pois é. E assim, às vezes as pessoas que vão nos ouvir vai falar assim, mas como que isso é possível? Uma pessoa com 45 anos, né? Mas assim, para mim, e às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas por que então só agora? Né? Só agora que você foi tomar essa decisão, 4 anos atrás, né? Acontece que para mim, essa questão da trindade era assim, para começar, eu não entendia muito bem, e era algo assim irrelevante para mim. Para mim, sabe, não tinha problema se alguém pensasse de uma forma ou de outra, mas aí o que acontece? Na verdade, assim, nós vamos nos amadurecendo. Você vai passando anos na igreja, estudando a Bíblia, e você vai amadurecendo. Uhum. Então, assim, eu não diria o meu problema, a minha solução para estar hoje fora da igreja foi com uma frase que um dia um pastor falou no púlpito da igreja. Entende? E aquela frase, ela me despertou para mim poder conversar com ele. E a frase que ele disse foi exatamente a frase assim, olha, que o Deus Espírito Santo esteja com vocês. Aí quando ele falou aquilo, e assim, até interessante que nós tínhamos um junta-panela marcado, entende? E aí eu falei assim, olha, quando chegar lá eu quero perguntar para o pastor o que ele quis dizer com isso. E chegou lá, antes mesmo do almoço, eu sou meio avexado, né? Objetivo. Objetivo. Antes mesmo do almoço,
eu chamei ele assim e falei: pastor, você me falou lá uma frase que me chamou a atenção. Você falou que o Deus Espírito Santo esteja com vocês. Aí eu falei para ele assim: olha, aonde é que está escrito na Bíblia o Deus Espírito Santo? Você entende? Por quê? Porque este verso que eu acabo de ler diz que eu não posso ir além do que está escrito. Sim. Correto? Então assim, aí o meu, vamos dizer assim, entre aspas, o meu desentendimento com a igreja, com a sua liderança, com o líder maior que era o pastor, começou nesse dia. Entende? Nesse dia. Mas isto, entende? Aí depois disso ainda passou algum tempo para as coisas ir acontecendo e até chegar ao ponto de a gente ser desligado da igreja, entende? Sim. Mas assim, eu tive essa experiência, né? E para mim foi bastante, assim, eu diria até amarga, porque eu nunca esperava, como um adventista, 45 anos dentro da igreja, eu não esperava ouvir de um púlpito de uma igreja uma frase desta. Você entende? Então ali começou o meu problema com a igreja e com as crenças, com as doutrinas da igreja. E aí de lá para cá as coisas foram aumentando e até chegou a um ponto que daí a gente teve que cortar, né, o cordão umbilical com a igreja teve que ser cortado. Sim, Sérgio. Eu também jamais imaginei que um dia eu seria expulso ou excluído da igreja. E isso para mim foi traumático, na verdade, porque a gente sempre tentou fazer sempre o que era certo. Você, por exemplo, foi tantos anos ancião da igreja, você foi tantas vezes missionário, trabalhou como obreiro para a igreja, né? E a gente acaba, isso fica um trauma, porque a gente acreditava que a igreja, né, ela continuaria, ela não se apostataria, mas infelizmente se apostatou. E talvez o nosso amigo pergunte: mas o que ela fez de errado? O que nós queremos dizer, e o que mais me impactou no meu caso, foi o fato de que nós fomos, né, eu era defensor da Trindade, né? Eu não sei se o Sérgio chegou a ver algum sermão meu, mas eu ia no púlpito e defendia o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas para isso eu pegava os livros, né, da Igreja Adventista, o Nisto Cremos, o livro A Trindade, né, e vários outros livros. Então, assim, e focava neles. Eu nunca tive um contraditório. Alguém fala: não, você está errado, vem cá que eu vou te explicar. Nunca tive isso, né? Então eu defendia a Trindade e para mim foi bastante difícil também. Foi muito duro, né? Mas o que me deu bastante ânimo e fogo, né, para poder continuar, é olhar para o passado e ver que os adventistas do sétimo dia pensavam muito diferente em relação ao assunto da divindade do que os adventistas hoje. Hoje, na verdade, nós temos uma nova organização, inclusive a irmã White fala sobre isso nos livros dela, né? A igreja adventista era antitrinitariana, todos os seus líderes, a irmã White mesmo. Existem alguns textos que a igreja utiliza-se hoje, não são textos muito claros, são textos que inclusive John Hart Kellogg utilizou-se para dizer que acreditava na Trindade, né? Ele utilizou-se, a irmã White depois se defendeu: não, olha, o que você está dizendo não é exatamente isso que eu quis dizer, né? Então, o fato é que a igreja adventista modificou, e este livro é Em Busca de Identidade, escrito pela igreja adventista, pela casa publicadora, originalmente em inglês, né? Por George Knight, né? E ele aqui deixa muito claro, qualquer adventista pode obter esse livro aqui, e ele deixa muito claro que os adventistas pioneiros jamais poderiam fazer parte da igreja adventista hoje. Os adventistas escrevendo isso. E aqui citam os motivos. E os principais motivos é exatamente o fato de eles crerem num Deus diferente do que a igreja adventista acredita hoje. Eles acreditavam no Deus Pai, no Filho de Deus, e que o Espírito Santo era o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? Inclusive nós temos muitas citações, existem muitas citações dos antigos. Até aqui nós trouxemos algumas, né? Por exemplo, J.N. Logueborg, alguma coisa assim, né? Em novembro de 1861 ele fala assim: ó,
esta doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. Então, citações assim existem muitas, né? O próprio esposo da irmã White, ele era um defensor do Deus único, né? E ele, com certeza, ele era 100% contra a Trindade. Ele inclusive fala assim, que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa. É uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e o senso comum. Então, ele era contrário à doutrina da Trindade, né? Existem várias citações dele aqui, de Tiago White, que era o esposo da irmã White, né? Outra aqui, eu pulei algumas, né? Mas que diz assim: eu estava certo quando disse que a doutrina da Trindade degrada a expiação, trazendo ao sacrifício o sangue pelo qual fomos comprados para baixo num padrão de comprometimento. E assim por diante. Eu poderia aqui citar muitas outras, né? Inclusive essa aqui de John N. Andrews, que leva o nome da Universidade Andrews, nos Estados Unidos, da Igreja Adventista, uma das principais, ou se não a maior universidade do mundo adventista. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia em 325, antes de Cristo, ou depois de Cristo. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ele deixa claro que a doutrina da Trindade destrói a personalidade, né? E inclusive um pouco mais para frente ele deixa isso um pouco mais claro, colocar o Filho, né? Esse aqui é Tiago White que fala, colocar o Filho de igualdade com o Pai é um absurdo, né? Porque o Pai é Pai e o Filho é Filho. O Pai é Pai de verdade e o Filho, Jesus Cristo, é um Filho de verdade. Era isso que os adventistas pioneiros acreditavam. E quando me deparei com toda essa perspectiva da Igreja Adventista, e percebendo que a Igreja Adventista hoje, ela modificou os seus princípios, então nós fomos para a Bíblia. Então o que eu fiz? Abandonei os livros, né? Abandonei tudo e fiquei unicamente com a Bíblia. Foi o que nós fizemos, na verdade. E aqui dentro da palavra, nós encontramos o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu Filho. E a razão pela qual nós fomos escritos, Jesus já tinha profetizado. A Igreja Católica matou milhões por essas razões aqui. Uma delas era essa aqui, por acreditar não na Trindade, acreditar no Deus único. Jesus, no livro de João, capítulo 16, verso 2 e 3, diz assim, leia comigo: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. 2 pessoas, o Pai e o Filho. Jesus profetizando que isso iria acontecer. Hoje não estamos sendo mortos por isso, mas no passado milhões já deram a vida por isso. A Igreja Católica matou milhões, né? Por essa razão, por não acreditar nos credos, nos dogmas da Igreja Católica, inclusive um deles, a Trindade. Então essa profecia de cuidar-vos, de matar, qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, eles achavam que estavam fazendo um serviço a Deus e matando as pessoas por não crerem como eles. Então, talvez o amigo não saiba, né? Eu e o Sérgio fomos os 2 adventistas aqui no estado do Mato Grosso, os 2 primeiros a sermos excluídos da Igreja Adventista, expulsos da Igreja Adventista. Aqui em Sorriso, no ano de 2012, não é isso? 2012, no mês de julho, foi julho, né? E pela graça de Cristo, um pouquinho mais tarde, no mês de setembro, fomos batizados em nome de Jesus, assim como diz a Bíblia, né? Interessante, Jorge, eu estava anotando aqui essas declarações aqui que você colocou na tela do computador aqui, que assim como os pioneiros acreditavam,
nós não acreditamos diferente deles só porque eles acreditavam assim, mas é porque eles encontraram base na Bíblia para crer assim, entendeu? Quando nós vamos para a Bíblia, nós não conseguimos encontrar essa doutrina da Trindade dentro da Bíblia. Sim. Ela foi implantada, é diferente. E isto ele deixa claro ali só do 3º século em diante que ela foi implantada. Ou seja, se nós voltarmos às origens, os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, ela não tinha essa doutrina. O povo de Israel então dispensa comentário. O povo de Israel eles criam em um Deus único e não tem nem o que falar sobre o povo de Israel, entende? Então assim, nós estamos aqui sendo guiados única e exclusivamente pela Bíblia. Sim. Quando nós utilizamos comentários dos pioneiros, é porque eles também se utilizavam da Bíblia. Sim. Entende? Porque se eles tiver algum comentário deles aqui, isso aqui a gente deixa claro para os irmãos, se tiver algum comentário de alguém que está contrário à Bíblia, a gente não vai apoiar ele. Porque é a Bíblia que tem que prevalecer. Sim. A própria irmã White fala que Deus, nos últimos dias, teria um povo que usariam a Bíblia e unicamente a Bíblia como sua regra de fé e esperança. E isso está no voto batismal. Exatamente. Né? O voto batismal diz isso. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e esperança para o cristão? Todo mundo vai dizer assim, creio. Sim. Então esse é o nosso objetivo, trazer a Bíblia para as pessoas. Sérgio, ao amigo que quiser saber dos detalhes a respeito da doutrina da Trindade, o nosso canal no YouTube, ele dispõe de todos esses vídeos. Já fizemos muitos vídeos, né? Explicando minuciosamente os detalhes dessa doutrina e muitas outras, inclusive a maioria delas a Igreja Adventista inclusive concorda, né? Existem outras doutrinas que a Igreja Adventista também abandonou ou modificou, né? Modificou a forma de como os pioneiros acreditavam, então bebendo inclusive do vinho de Babilônia, como diz a palavra de Deus. Inclusive a irmã White disse certa vez claramente que corremos um risco sério de nos tornarmos uma filha de Babilônia, ela disse, né? E infelizmente a Igreja Adventista hoje nós sabemos que ela não é Babilônia, nunca dissemos isso, mas ela é hoje uma filha, porque ela absorveu e bebeu do vinho de Babilônia, né? Inclusive o pastor William, né, que era o nosso pastor na época, ele utilizou-se de alguns slides e algumas pessoas até mais fracas acreditaram em, por exemplo, slides que falavam que o Inário Adventista do sétimo dia, lá atrás, eles já cantavam hinos trinitarianos, né? E aí eu fiz questão de comprar, né? Eu comprei este Inário aqui, né? Em Song da Igreja Adventista do ano de 1908, né? 1908. E o hino 327, que é o Santo, 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 ele não é trinitariano. Originalmente ele foi escrito em trinitariano, não foi para a Igreja Adventista. A Igreja Adventista pegou esse hino, modificou a letra e colocou o Deus único apenas, né? E aqui, ó, eu tenho a prova aqui, né? Este hino, em inglês, no caso, do ano 1908, ele traz o hino do Deus único. Alguns anos mais tarde, a igreja modificou novamente e tornou o original, né? Que era trinitariano. E hoje nós temos o Inário Adventista com dezenas de hinos trinitarianos, inclusive este aqui. Mas o pastor, ele dizia que lá eles já adoravam com hinos trinitarianos, e citou este hino aqui inclusive. Aí eu comprei, né, lá nos Estados Unidos só para ver, e olha a surpresa, mentira do pastor. Na verdade o hino era do Deus único e não era trinitariano, né? Outra surpresa foi, por exemplo, ao ler esse livro após esses estudos, e aqui dentro eu encontrei aproximadamente 200 vezes a palavra parece, para explicar um verso tentando apoiar a Trindade. Versos, por exemplo, palavras, por exemplo, como parece, imaginamos, parece ser assim, dá a entender,
dificilmente você vê um claro assim diz o Senhor. E nós precisamos de um claro assim diz o Senhor. E para você fazer do Espírito Santo um Deus, além do Pai e do Filho, você precisa utilizar-se de filosofia, né? Precisa utilizar-se de versos que parecem dizer. Não, porque não existe versos claros. Na verdade, dentro da Bíblia, existem muitos versos que parecem dizer muitas coisas, diferentes daquelas que são, principalmente quando você pega o texto de forma isolada. Eu convido o nosso amigo a assistir esses vídeos, né, principalmente que fala sobre a Trindade, né, e para pesquisar, ir fundo, pegue sua Bíblia e veja que os pioneiros, né, não acreditavam na Trindade, e a Bíblia também não prega esta doutrina, né? Na época em que nós estávamos na igreja, né, vamos dizer assim, a nossa preocupação, né, acredito que de todos os que hoje estão fora, né, que foram excluídos da igreja, era de manter uma fé pura naquilo que nós acreditávamos ser a verdade, correto? A igreja, ela se preocupa e se preocupava na época, e sempre vai ser assim, com manter a sua membresia, entende? Nós, por exemplo, somos diferentes. Eu, por exemplo, você e muitas outras pessoas, nós não temos compromisso com nada senão com a verdade. Sim. Entende? Hoje nós não defendemos uma placa de uma igreja, nada. Eu fico imaginando o seguinte: quando Davi, ainda jovem, ele foi levado diante do rei Saul, e o povo de Israel estava naquela tremenda guerra ali, e o rei estava passando por apertos, porque havia um gigante ali desafiando o rei, e se o rei não tivesse alguém que encarasse ele, quem teria que ir era o rei, né? Ele era o comandante do exército, né? Assim, agora Davi chega e ele vai, encara Golias, e o que me chama muita atenção é que Davi disse assim, para Golias: olha, eu venho a ti em nome do Deus de Israel. Ou seja, Davi, ele não se preocupou em defender Saul, mas ele se preocupou em defender o nome de Deus, porque era Deus que estava sendo blasfemado. Sim. Você entende? Esse pensamento, já, essa forma de analisar as coisas, ela precisa prevalecer nos dias de hoje. Então esse é o compromisso, amigo, que nós temos. Nós temos compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia, e não com denominação. E é por isso que hoje nós não temos uma igreja, esses irmãos pertencem à igreja plantal. Não. Nós pertencemos à igreja de Cristo, aquela que está nos lares, entende? Aquela igreja primitiva que começou, sabe, na casa do irmão Filemon, na casa do irmão fulano de tal. É esta igreja que nós estamos pertencendo a ela hoje. Sem compromisso com placa de igreja, com isso, com aquilo, mas compromisso única e exclusivamente com a verdade. E a verdade pura dentro das Escrituras Sagradas. A igreja, ela não pensa assim, desta forma. Porém, ela já pensou assim, Jais. A igreja, por exemplo, eu tenho uma declaração aqui que eu gostaria de ler para as pessoas também. Essa declaração, ela foi escrita pelo pastor Cottrell. Eu quero dizer para vocês, esse pastor, ele era relator da Revista Adventista, e ele é quem preparava as primeiras lições da escola sabatina da Igreja Adventista. Ele tem uma declaração que ele diz assim, olha: sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato desta ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Esse, Jason, não é um pensamento só dele, mas é um pensamento de todos os pioneiros, entende? De todos os pioneiros. Então, eu tenho, você tem, e vários irmãos temos alguns motivos para acreditar que eles estavam com a verdade. Primeiro, porque eu já falei aqui anteriormente, eles tinham base bíblica para isso. Eles estudavam. Esses homens aqui, Jason, eles estudavam a Bíblia muito mais do que nós estudamos hoje. Sim. Eles eram homens de estudo, de oração e de comunhão com Deus. Entende? Então Deus realmente
falava com esses homens através dessa dedicação que eles tinham. Segundo, a igreja adventista, ela não é uma igreja que surgiu, vamos dizer assim, por acaso ou do nada. Ou porque alguém quis. Né? Hoje é o seguinte, a pessoa não está contente dentro da igreja dele, sai, cria um outro ministério e daqui a pouco está grande e é uma igreja. Não, a igreja adventista, ela nasceu da profecia. A Bíblia dizia que chegava um determinado momento da história que Deus levantaria um povo para trazer esta mensagem ao mundo. E este povo foi denominado então Adventistas do Sétimo Dia, correto? Agora veja bem, nós temos aqui um impasse. Por exemplo, a igreja hoje, ela diz o seguinte: a igreja adventista, quando nos seus primórdios, ela não tinha toda a verdade, entende? A igreja, ela começou, mas ela não tinha muitas verdades que hoje temos. Os pioneiros e a própria irmã White não tinha revelação sobre isto, e que hoje a igreja tem. Aí eles dizem o seguinte, em outras palavras, a igreja começou sem ter a verdade, e hoje a igreja tem a verdade. Eu já prefiro acreditar ao contrário. Prefiro acreditar que a igreja começou com a verdade e com o passar dos anos se desviou dela. E é por isso, este é o motivo que me leva, sabe, a ter tomado esta decisão de hoje não pertencer mais à organização. Percebe? E eu quero dizer para você que eu me considero já um adventista do sétimo dia. Por quê? Sim. Porque eu sou guardador de todos os mandamentos, inclusive do sábado. Sim. Eu espero a volta de Jesus. Portanto, eu sou adventista do sétimo dia. Quem se desviou foi a igreja adventista. Correto. A igreja adventista. Entende? Então, assim, às vezes as pessoas falam, você não é mais adventista? Não, eu sou adventista. Eu sou adventista do sétimo dia. O verdadeiro adventista. Entende? Essa é a minha crença, essa é a sua crença, é a crença de muitas pessoas. Correto? É lógico que eu tive, por exemplo, assim, eu sofri por essa decisão que eu tomei. Mas Jesus, Jair, ele é claro em dizer que no mundo nós teremos aflições. Está lá no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João. Né? E esta foi uma aflição, por quê? Analisa, por exemplo, o meu caso. Olha, 45 anos de igreja adventista. Tá? Dentro desses 45 anos, Jair, olha, eu não tenho precisamente, mas entre 15 e 20 anos, sempre ancião de igreja, entende? Trabalhei com desbravadores, sabe? A única coisa que eu nunca quis na igreja foi tesouraria. Eu nunca quis mexer com dinheiro, já falei para você, né? Que dinheiro, eu não sei mexer com dinheiro, então eu nunca quis mexer com tesouraria. Mas o resto a gente trabalhou aonde Deus permitiu que a gente trabalhasse, correto? A minha esposa nasceu e se criou dentro da igreja adventista também. Minha esposa, um talento, você conhece, né? Para mexer com criança, departamento infantil era com ela. Toda a igreja que nós íamos, ela era diretora das crianças ali, entende? Muita dedicação. 3 filhas criadas na igreja, filhas que cantavam, faziam parte de conjunto, cantavam em quartetos, né? Então foi difícil para mim tomar essa decisão. Eu pensei, poxa, o que vai ser das minhas filhas? Será que elas vão permanecer firme, porque agora não está em contato com uma igreja onde canta, onde tem muitas amizades, muitas coisas? Mas assim, ó, a decisão foi tomada, nós tomamos a decisão em família, que foi importante, né? No dia que eu aceitei ser excluído da igreja, a minha esposa aceitou e as minhas filhas também, as 3 aceitaram, muito embora não foram junto comigo, porque primeiro foi nós dois, nós que fomos excluídos da igreja. Mais tarde elas foram excluídas da igreja, mas elas já haviam tomado a sua decisão, entende? Então eu quero dizer, já as pessoas que estão nos vendo, que assim, meu irmão, olha, não tema, sabe, não tenha medo de tomar uma decisão, porque você vai estar tomando uma decisão ao lado da verdade e ao lado de Cristo, entende? E quando nós tomamos decisões ao lado de Cristo, Ele não nos desampara. E hoje nós estamos aí com praticamente 5 anos, né, que estamos fora do hall de membros da igreja, mas continuamos firme na fé com as nossas convicções
e a nossa esperança é o retorno de Cristo muito em breve. E estamos, né, Jais, nos preparando para isto. Estamos nos preparando para a volta de Jesus. Isso é importante. Sabemos, as profecias apontam para um fim muito próximo, né? Isso é importante. E eu quero deixar para as pessoas que nos assistem aqui, assim, uma mensagem já, isso vamos dizer assim, de esperança, e dizer, amigo, que, sabe, foi difícil, não foi fácil, mas hoje todas as coisas estão diferentes. A esperança que tínhamos, sabe, da volta de Cristo, ela continua e mais forte ainda. Hoje nós estamos dedicando a nossa vida para Deus. Temos planos, né, Jais, maravilhosos aí de evangelização, e queremos dizer, eu também quero dizer aqui, deixar à disposição das pessoas, que aqueles que quiserem entrar em contato conosco, né, eles podem entrar. Nós temos aí, né, temos o nosso canal, nós temos também como entrar através do próprio celular, né, as pessoas. Então, assim, que as pessoas que estão precisando, porque tem pessoas que eles estão passando por essa dificuldade, eles precisam de um incentivo. Né? Que nós estamos abertos, para conversar, para dialogar, para aconselhar as pessoas que estão assim. E o que eu digo é assim, olha, nunca desanime, meu amigo, entende? Continue firme, tome a decisão que precisar ser tomada. Vai doer, mas compensa. É isto que nos aguarda o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando Ele voltar nós vamos estar aí preparados para morar com Ele na eternidade. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a todos que pararem para assistir esse vídeo, já, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas, assim como outros que a gente assistiu nos ajudou também, né? Sim. Sérgio, para mim finalizar, eu gostaria de falar ao amigo pelo menos 2 pontos. Primeiro, existe um raciocínio que diz, a igreja utiliza bastante, que diz que a verdade ela é progressiva, e nós acreditamos assim também, né? Porém, uma verdade, ela não pode anular uma outra verdade. Uma verdade, ela precisa esclarecer melhor ainda aquela verdade, mas não modificar ela. Correto. Né? Então, o que a igreja adventista fez foi modificar a verdade, né? E colocar uma outra verdade, que na verdade não é, né? É uma mentira, é algo que não nasceu dentro do coração de Deus, né? Que é a Trindade. Na verdade, existem outros motivos pelo qual nós saímos, mas o principal é este. Aí você pode nos perguntar, mas por que é que vocês saíram da igreja? Por que não continuaram lá? E eu digo para você, meu amigo, que infelizmente nós não podemos voltar à congregação da igreja adventista por uma razão muito simples, né? Quando o povo de Israel aceitava outros deuses, eles adoravam, buscavam, reverenciavam outros deuses e abandonavam o único Deus verdadeiro. Se voltarmos para a igreja adventista, estaremos lá adorando a um Deus que a Bíblia não permite que seja adorado, né? Não existe dentro da Bíblia um único verso, nem sequer um daqueles sugere, nem esse tipo de textos que indique que você precise adorar ou deve adorar o Espírito Santo. Dentro do Espírito de Profecia, dos livros da irmã White, não existe uma única menção da irmã White, Sérgio, dizendo ou autorizando a adoração ao Deus Espírito Santo, que é pregado pelas igrejas trinitarianas. Não existe essa doutrina, né? Eu gostaria de ler mais um último texto aqui, de José Bates. Ele era capitão da marinha mercante e esteve no Brasil antes de haver qualquer adventista aqui no Brasil, né? Ele diz o seguinte: com respeito à Trindade, eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho sendo um mesmo ser. Então, José Bates, também um dos pioneiros, disse isso, né? E assim, da mesma forma como ele disse, de formas diferentes, eles colocavam cada um da sua forma, mas eles abominando a Trindade, sempre.
E é a mesma trindade que a Igreja Adventista adora hoje. Não é outra. Existem alguns argumentos dizendo que é outra. Não, não é outra. É a Trindade Católica. Aquela que é a maior de todas as doutrinas da Igreja Católica. É a mesma trindade. São 3 pessoas, né? Adoração ao Pai, adoração ao Filho e adoração ao Espírito Santo. Aonde que na Bíblia nós temos autorização de adorar o Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, né? Fora isso, nós não temos a autorização para adorar nenhuma outra pessoa. E se você pegar o Inário Adventista, ou mesmo estas publicações aqui, fica aqui nesse livro, deixa claro o seguinte, que nós não devemos, que os adventistas não devem apenas orar ao Pai, mas ao Filho, e também devem orar ao Deus Espírito Santo, né? Que deve adorar o Pai, o Filho e também adorar o Espírito Santo. E são citações, né, claras nesse livro e que não está dentro da Bíblia. Na página 221, eu vou pegar aqui, 221, está escrito o seguinte: os pontos de vista da igreja finalmente mudaram porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. Ou seja, a igreja adventista chegou a uma conclusão diferente daquela que a Bíblia mostra, né? E isso nós não podemos aceitar, né? Então esses 2 pontos eu queria deixar claro. Por que não podemos voltar para a igreja adventista? Porque lá são adoradas 3 pessoas, né? E a Bíblia apenas autoriza 2, né? O outro ponto é a questão da verdade ser progressiva, e nós acreditamos que ela é progressiva, mas uma verdade precisa clarear ainda mais essa verdade e não modificá-la, né? Para finalizar, eu gostaria de ler o texto do livro de 1 João, né? Capítulo 1, verso 3, fala assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a comunhão que os apóstolos tinham. Esta é a comunhão que a igreja adventista do 7º dia tinha nos seus primórdios, e passou assim quase um século pensando desta forma. Esta é a forma como nós acreditamos. Por quê? Porque está escrito aqui, amparado pela palavra de Deus. Eu gostaria de fazer um convite para você. Curta a nossa página, se inscreva, participe, se aprofunde, né? Qualquer coisa, nos pergunte. Como o Sérgio disse, estamos disponíveis, né? O nosso objetivo é levar e aprender e ensinar a quantas pessoas for possível. Então, se você se inscrever, curtir, você estará recebendo nossos vídeos. Nós já temos lá mais de quase 40 vídeos, né? Usando como base unicamente a Bíblia. Nós cremos no espírito de profecia, porém você vai perceber que nos nossos vídeos nós nos baseamos unicamente na Bíblia para defender a nossa fé. Nós não gostamos de usar a história, nós não gostamos de usar o espírito de profecia da irmã White, os livros, para defender a nossa fé, né? Eu leio, creio na irmã White, o Sérgio também, nós acreditamos dessa forma, porém é para a nossa edificação espiritual. E desejamos que você seja muito abençoado por Deus, e esperamos que você tenha entendido, nosso amigo, né, que nos conhece aí pelo Brasil, aqui em Sorriso, né, Sérgio? Aqui em Sorriso, no Mato Grosso, em outras partes do Brasil, que não sabiam os detalhes porque fomos excluídos, né, mas acreditamos que tenhamos explicado, né, aí de uma forma que as pessoas entendam. Que Deus possa abençoar você, é o nosso desejo e nossa oração nesta oportunidade.
Amém.